Boa noite a todos. Boa noite. Vamos elevar o pensamento a Jesus, acomodando o nosso corpo na cadeira, mantendo nossos pés firmes, espalmados no chão, a coluna reta, facilitando assim nosso equilíbrio, né? E o objetivo aqui é nos conectarmos com o nosso barulho interno, né? Ouvindo o nosso corpo e elevando o pensamento nas vibrações de Jesus. E vamos agradecer nesse momento a oportunidade de estarmos aqui reunidos em seu nome, depois de um dia de trabalho, um dia atribulado, cada um com seus desafios, e que ainda assim a gente se esforçou e se permitiu estar aqui, mais próximo de Jesus. Não que Ele esteja aqui e somente aqui, mas que também está aqui, nos ouvindo, mas que a gente possa dar um tempo para refletir, para meditar, para sentir o amor que Jesus nos deu. Que Jesus ilumine o nosso trabalho, ilumine cada palavra, cada aprendizado que possamos ter na noite de hoje. Que Jesus esteja conosco hoje e sempre. Que assim seja. Bom, Você pode. O tema de hoje é continuação do que a gente vem falando esse mês, né? Não se pode servir a Deus e a Mamon. E eu acho que eu mesmo já li esse trecho do Evangelho, já estudei e já falei sobre ele muitas vezes. Mas como eu já disse aqui, cada vez que a gente faz é uma reflexão nova, é um aprendizado novo e eu também estou diferente. Então, parece que sempre que é a primeira vez, né? Bom, vamos primeiro entender o que é Mamon. Porque se eu não posso servir a Deus e a Mamon, e nas primeiras vezes que eu li, eu falava assim, mas como não? Por que não? Por que eu não posso ser rico e servir a Deus ao mesmo tempo? O que Jesus quis dizer com isso? Qual é o aprendizado que a gente precisa ter aqui? Então vamos primeiro entender o que é Mamon. Quando a gente procura o significado da palavra, Mamon é uma palavra de origem hebraica e ela quer dizer dinheiro. O significado é dinheiro. No Evangelho, segundo o Espiritismo, ele também aparece, a palavra Mamon, falando de posses, de riqueza, de bens materiais. E também procurando no Wikipédia, eu encontrei uma outra possibilidade que é um ser. Porque quando eu lia, muitas vezes eu imaginava alguém, né? Quem é esse tal de Mamon que eu estou servindo ou não estou servindo? E aí ele dá como um terceiro, né? Uma outra pessoa, é o terceiro pecado, a ganância, a avareza, o anticristo, é o devorador de almas. Ele, no Wikipédia, ele inclusive fala dos traços físicos desse tal Mamon. Vamos pensar então na noite de hoje no Mamon como sendo o dinheiro, as posses, a riqueza e alguém, né, um ser que a gente possa vincular a essas fraquezas aqui, né, o pecado, a ganância e etc. Bom, no Evangelho, esse texto, esse estudo, está no capítulo 16. E eu vou trabalhar os itens 7 e 8. Porque a gente, e a Soninha fez a semana passada também, os itens anteriores. Então a gente vem falando desse vínculo com a riqueza, com o poder, com o dinheiro, com os bens materiais, já há uns 4 encontros, mais ou menos, 3 ou 4 encontros que a gente vem falando. E esse item 7,
7 é a utilidade providencial da riqueza. Provas da riqueza e da miséria. Então a gente já viu nessa lição que Deus nos presenteou com a parábola dos talentos, né? Então todos nós que estamos aqui nascemos com alguns talentos. E esses talentos no Evangelho, ele se mostra como um valor, uma moeda, né? Então quem recebeu um talento enterrou aquele talento para não perder. O que recebeu 2 talentos usou, multiplicou, mas nem tanto. E quem recebeu 5 talentos multiplicou mais ainda e devolveu 5 talentos. E Jesus ainda diz, né, que se você sabe que ele é rigoroso e quer saber o que você fez com aquele talento, como que você passa um tempo e não faz nada com esse talento, ou enterra, ou deixa de, né, fazer bom proveito? Nesse exemplo, nessa parábola, o que ele quer mostrar para a gente muitas coisas podem ser talento. Então pode ser o talento, a capacidade de falar abertamente, falar com fluidez, com conhecimento. Pode ser a minha inteligência específica num determinado assunto. Tem gente que é inteligente nas tecnologias, né? Então tem facilidade para trabalhar com as tecnologias. Outras pessoas têm mais facilidade para trabalhar com a área de humanas e gerenciar ou lidar com pessoas. Outra pessoa, o talento é pintar. A outra pessoa, o talento é acolher. O talento é plantar. Nós recebemos diversos talentos. E não só isso, mas o talento também tem a ver com o local, a casa que eu nasci. Por que eu nasci no Brasil, dentro do lar que eu vivo minha vida? E não nasci lá nos Estados Unidos, sei lá, numa cidade qualquer e tal. Por que eu não nasci no Pernambuco? Ou por que eu não nasci filha de rico, ou filho de pobre, ou filho de... Por quê? Porque esse também é meu talento. E esses talentos todos são dados a nós por Deus. E ele fala exatamente isso, né? O que é que você vai fazer com esse talento que eu acabei de te dar? A sua facilidade de aprender, a sua facilidade de negociar, a sua facilidade para trabalhar com as tecnologias. Então eu tenho que fazer desse meu talento o meu ganho, a minha sobrevivência, e multiplicar isso também ao redor, né, com as pessoas com quem eu convivo. Então esse é um recado que a gente já deu mais no início, né? Vamos lá, continuar. Um dos itens, então, utilidade providencial da riqueza, provas da riqueza e da miséria. Então nesse trecho, né, se a gente for traduzir ao pé da letra, a gente não consegue entender. E a primeira vez que a gente lê o Evangelho, vai lendo as lições, a gente fala assim, nossa, mas parece que Jesus é contraditório, né? Porque tem hora que ele me manda trabalhar para multiplicar o talento, e tem hora que ele fala que a riqueza não é do bem. Não é assim que a gente... E a gente fica refletindo, a gente precisa estudar mais para poder compreender. Bom, Deus que a concede, né, que concede a riqueza, teria posto nas mãos de alguns um instrumento de perdição sem apelação nenhuma, ideia que repugna a razão. Sem dúvida, pelos arrastamentos aqui da causa, pelas tentações que gera e pela fascinação que exerce, a riqueza constitui uma prova muito arriscada, mais perigosa do que a miséria. Então é mais perigosa a riqueza do que a miséria. É o supremo excitante do orgulho, do egoísmo e da vida sensual. É o laço mais forte que prende o homem à terra e lhe desvia do céu os pensamentos. Produz tal vertigem que muitas vezes aquele que passa da miséria à riqueza esquece imediatamente a sua primeira condição. Os que com ele partilharam, os que o ajudaram, e faz-se insensível, egoísta e em vão. O que essa lição está dizendo? Está dizendo que Deus dá riqueza para alguns e não dá riqueza para outros. E quando Ele nos dá riqueza, Ele está nos dando um recado também.
cuidado, porque a riqueza pode ser mais tentadora do que a miséria, do que a pobreza. Não é isso que ele diz aqui? Então, quando eu olho esse trecho, eu fico com que sensação? O dinheiro é ruim. Sim. Não é essa sensação que dá quando a gente lê isso? Agora, a gente todo dia vai lá na casa lotérica, cada vez que a gente sabe que tem um prêmio acumulado, a gente entra na fila para ganhar aquele dinheiro. E a gente trabalha 14 horas por dia para ganhar mais dinheiro. E a gente está num emprego e a gente procura outro para ganhar um pouco mais. Não é? E aí eu leio uma lição como essa. Não estou entendendo, vou fugir daqui, né? Vamos continuar então. A pergunta é, o dinheiro é bom ou é ruim? Uma pergunta. Eu já tenho lá algumas respostas. O dinheiro é bom ou é ruim? O dinheiro é bom. É bom? Ruim como a gente utiliza, né? O dinheiro é bom. Por que o dinheiro é bom? Porque o dinheiro me dá conforto. O dinheiro me dá o alimento. Nós estamos no plano terreno. A gente não pode esquecer disso. Nós estamos no mundo material. E para viver no mundo material, eu preciso de dinheiro. Quanto é pouco ou muito, depende de cada um. Aquilo que eu acho que é muito para mim é nada perto de quem tem mais do que eu. Aquilo que eu acho que é pouco para mim é uma fortuna para aquele que tem menos do que eu. Então, muito ou pouco não é uma medida importante. Não é uma medida importante. É isso que a Ju está falando. O dinheiro é necessário. Eu preciso de conforto, eu preciso de moradia, eu preciso de transporte para procurar emprego, eu preciso do dinheiro para me educar, para aprender, para estudar, eu preciso do dinheiro para me alimentar, para criar meus filhos, para me locomover. O dinheiro é bom, ponto. Ana, mas quem é você depois daquele trecho do Evangelho? Está dizendo isso, né? Então, o dinheiro, ele é proporcional à minha capacidade de multiplicá-lo. Lembra da parábola dos talentos? Se eu ganho pouco e eu recebo pouco e eu não sei fazer nada com aquele pouco, então eu vou ganhar cada vez menos. Porque Jesus quer que eu coloque os meus talentos a favor do progresso, do desenvolvimento, meu e do outro. Então nós estamos no mundo material, no mundo terreno, e a gente precisa do dinheiro para vestir, para comer, para sobreviver. Bom, mas não é só isso, né? E a riqueza é condenável? Ela representa algum perigo para quem a possui? Qual é o risco? E qual é o perigo que o dinheiro pode nos trazer? Já que lá na lição, Jesus fala que no Evangelho, né? Fala que o dinheiro ele pode ser pior do que a miséria. Pô, tem coisa pior que a miséria? A gente nem conhece a miséria. Porque o que a gente viu de miséria, a fome, eu arrisco dizer que a gente não conhece a miséria. Desculpa se eu estiver muito enganada. É claro que a gente já viu, a gente tal, mas eu arrisco dizer, não conheço todo mundo, né? Nós temos gente nova aqui na casa, mas eu arrisco dizer que a gente não conhece a verdadeira miséria, porque a miséria é de tudo, né? De alimento, de moradia, de oportunidades, de conhecimento. Tem muitas misérias no mundo, não é? Vamos refletir um pouco sobre isso aqui. A miséria é condenável? A riqueza. A miséria. A miséria já é uma, né? A riqueza é condenável? Não. Eu tenho uma frase que tudo que é exagero, até o que é bom, é ruim. Exato. Água demais você afoga. Exato. Né? Água demais a gente se afoga. Mas eu preciso da água para sobreviver. Eu estou aqui com um copinho para beber água, porque se ela me faltar eu vou começar a tossir, sei lá eu. Mais água demais. Põe água demais no feijão para ver o que acontece, né? Água demais me afoga. Isso vale para tudo, vale para os meus talentos.
Uma pessoa que tem facilidade para se comunicar, para falar, eu sou falante, né? Se eu falar demais, eu canso o ouvido de quem ouve. Então tem um tempo para falar, tem uma quantidade, tem um valor que se fala. Ah, eu tenho muita habilidade com tecnologia. Só que se o Davi ficar 24 horas do dia dele só ligado à tecnologia, ele não vive, porque ele precisa se divertir, ele precisa fazer outras coisas, né? Então, tudo que é demais, ele pode prejudicar pode nos prejudicar. Bom, por que está nas mãos de poucos? Né? Uma outra reflexão é, por que então o dinheiro está na mão de poucos, não de todos? Cabe ao homem transformá-la em fonte de bem. O dinheiro é utilizado, porque eu vou falar um pouco, depois eu ler aqui. Por que ele está na mão de poucos e por que não está na mão só das pessoas que vão fazer o bem? Por que será? Porque a gente precisa, inclusive, ser desafiado a aprender a lidar com o dinheiro. Quantos de nós aqui sabem lidar com grandes fortunas? Aí é uma reflexão mesmo, né? Será que se eu tivesse no poder, passando pela minha frente, trilhões e trilhões, eu saberia utilizar corretamente? Será que eu saberia aplicar corretamente nos lugares certos? Pode ser que sim, pode ser que não. Será que o meu caráter, né? Se a gente, muitas pessoas, né, quando recebem uma quantia de dinheiro, vai lá e gasta tudo de uma vez só. Não investe, não pensa no futuro. Gasta num único produto, numa única situação. Será que está certo isso? E por que Deus então coloca o dinheiro num lugar para alguns e não para outros? Se o dinheiro ele é considerado como um dos desafios mais importantes da nossa sobrevivência e ele é mais ele nos traz mais riscos do que a miséria, é porque eu também preciso aprender a lidar com ele. E faz parte do talento. Então eu vim com um talento que é multiplicar o dinheiro. O que eu tenho que fazer com esse dinheiro que eu ganho com facilidade? Porque tem algumas pessoas que parece brincadeira, né? Você fala assim, pô, mas aquele cara, ele nasceu, era pobre, ele começou a trabalhar e aquele dinheiro veio e multiplicou e ele abriu uma empresa e ele empregou 300 pessoas e aquele dinheiro foi aumentando e multiplicando. Por que isso acontece para algumas pessoas e não acontece para todas? Não é? Porque faz parte do talento que ele tem e do livre-arbítrio. Então eu tenho um talento para lidar bem com o dinheiro e fazer esse dinheiro se multiplicar e cada vez que eu negocio algo eu ganho. Será que eu estou fazendo essa negociação corretamente? Eu estou numa negociação ganha-ganha? Ou eu estou prejudicando alguém nessa negociação? Por que o dinheiro multiplica? E quantas de nós, acho que muitos de vocês conhecem pessoas que põem a mão no negócio e você fala assim, gente, parece que vira ouro quando ele põe a mão. O dinheiro se multiplica, a empresa cresce, os negócios dão certo. Quantas pessoas abriram empresas nas vésperas da pandemia e cresceram? E quantos outros abriram empresa nas vésperas da pandemia e quebraram? Não é? Tem uma série de fatores aí em volta, né? Mas o dinheiro ele é bom, porque é o dinheiro que faz o desenvolvimento da medicina. Não é todo mundo que consegue estudar medicina, não é todo mundo que gosta e consegue fazer pesquisas. Então o dinheiro ele serve para estudar, para criar vacinas, para criar medicamentos, para curar pessoas, para gerar estudo, para formar pessoas, para salvar vidas, para construir hospitais, para construir clínicas, para buscar a justiça, para ensinar. Olha que maravilha que é o dinheiro, não é? Para ajudar o próximo, para construir comunidades. O dinheiro é bom, não tem nenhum problema, nenhum risco ganhar dinheiro. O risco é de que forma que eu vejo o dinheiro e de que forma que eu encaro o dinheiro.
E aí, de novo, o que o Davi falou, tudo pode, o exagero ele pode ser ruim para todo mundo. Então, é proibido, é ruim ter um carro novo, trocar o carro. Não, não é, é ótimo, que bom. Porque vai te levar mais longe, porque vai te dar mais conforto. É ruim mudar de casa, ir para uma casa nova. Não, não é ruim, é bom. Você vai ter mais conforto, você vai dar mais conforto para os seus filhos. Agora, e o que eu faço com essa informação, né? O que eu faço com esse carro? Eu tenho um carro novo e eu preciso ter 5 carros? Eu tenho só a condição de dirigir um. Mas eu quero um para cada dia da semana, né? E não tem nenhum problema ter 5 carros, se você tiver condição para isso. Mas o que eu faço do outro lado, né? Eu ajudo alguém? Eu faço caridade? Eu proporciono facilidade para a vida das outras pessoas? Eu tenho 5 carros na minha garagem, né? Será que eu ajudo alguém? Será que eu empresto para o meu vizinho quando ele está numa necessidade? Então, a vaidade, né? A gente fala, sempre olha para a vaidade com um olhar, é ruim. Não, não é ruim. A medicina está desenvolvendo para isso, para eu também me sentir melhor, para viver mais, para eu lidar com todas as doenças psíquicas, emocionais, físicas. Tudo isso me ajuda, né? Então, o dinheiro, se bem utilizado, ele contribui para o avanço da ciência, ele contribui para as grandes descobertas na área médica, por exemplo. A gente já foi para a Lua, né? E a gente volta para a Lua, volta para outros planetas. Por quê? Porque a gente está buscando conhecimento, a gente está buscando tecnologia. Quantas coisas a gente aprendeu e se desenvolveu nesse período de 2 anos e que a gente não abriu mão mais. O tempo que a gente demorava, às vezes, para fazer uma reunião com o cliente, se levava 1 hora para ir, 1 hora na reunião, 1 hora para voltar, eram 3 horas. Hoje, você em 3 horas você atende 3 pessoas. Se forem conversas e reuniões de 1 hora cada uma. Então, a gente ficava 1 hora no supermercado fazendo compra. Hoje a gente pede pelo WhatsApp, eu ligo lá nos aplicativos e a gente tem a compra em casa, enquanto eu estou fazendo outra coisa. Então, a gente evoluiu por conta da necessidade, no momento que a gente vinha vivendo, né? Equipamentos, remédios, vacina, encurta a distância entre as pessoas, está cada vez mais perto, não é? Então o dinheiro, ele nos ajuda, ele é bom. Agora a gente tem a ilusão de que o dinheiro traz felicidade. Ele compra. Uma parte da felicidade ele compra, é verdade. Não é? Ele compra, o dinheiro compra uma parte da felicidade. Mas quem aqui não conhece uma pessoa que tem mais dinheiro que a gente, um rico, milionário, que tem dores horríveis, sei lá eu aonde? Eu ia falar na coluna, mas não é que eu tô te chamando de milionário. Sei lá. E às vezes você vê no semblante a pessoa, né? Quem aqui nunca viu mas tem a medicina não está evoluindo, não é para todo mundo, mas tem coisa que não se trata na medicina. Quantos ricos solitários, não tem família, não tem um ente querido. Então a riqueza, ela nos ajuda a ter conforto, conhecimento, sabedoria, adquirir bens materiais, tudo isso é importante para a vida terrena. Mas não é o dinheiro que traz a felicidade. E para cada um a felicidade é de um jeito, né? O que me faz feliz não obrigatoriamente o que faz a Jo feliz. Mas não é o dinheiro que compra. Não é? Tem gente que tem tudo e conquistou tudo e mora bem. E hoje está cada vez mais, eu não sei se fácil ou se diferente, né? Eu vou chamar de diferente, porque eu também acho que não é fácil. Com as redes sociais, as pessoas ganham dinheiro
mostrando como é que acorda, como é que toma banho, como é que se maqueia, como é que vive o dia e aumentando a riqueza. E não tem problema nenhum nisso, só é diferente. Então, hoje, o dinheiro também se multiplica de uma forma mais rápida, mas não dá para parar por aí. Eu não posso parar aí. Que bom que a riqueza veio para mim, ou para aquela pessoa, ou para aquele youtuber. Que bom que a riqueza... Esse final de semana passou no Fantástico, né? Eu nem conheço aquela moça. Uma moça enriqueceu, quem assistiu? Uma moça enriqueceu nas redes sociais. Também não vi a reportagem inteira, se faltava alguma coisa, me corrija. E ela casou com um cara que também era das redes sociais, e os dois enriqueceram assim terrivelmente, passam o dia mostrando nas redes sociais aquilo que fazem. E cada vez que alguém se inscreve ou dá um clique, é mais um pouquinho de dinheiro que eles estão ganhando. Algum problema? Não, nenhum. Nesse trecho da história, não, nenhum. Vamos ver o que acontece, né? Então o dinheiro, ele pode comprar uma parte da felicidade, mas ele não me torna 100%. Mas é isso mesmo. Tem um jargão, né, que a pessoa fala, né, jargão. Não, ninguém traz felicidade, não, eu mando comprar. Então, mas é isso. O dinheiro, ele traz conforto. Você sonha com um imóvel, com um bem material, o dinheiro compra. Te dá a oportunidade de estudar mais, de dar um bom estudo para o seu filho, viajar, conhecer o mundo. Tudo isso o dinheiro faz. E tudo bem, não tem nenhum problema. Agora, a solidão, o dinheiro não compra 100%, né? A solidão, aliás, a companhia. Uma boa companhia, uma companhia verdadeira. O dinheiro não compra isso, né? Uma vida saudável, o dinheiro tem limite também. Amizade sincera, repetindo sincera. Né? Não é que ele não tem amigos, mas que amigos são? Então é um pouco mais arriscado, né? Duvidoso às vezes, compreender essa felicidade que está por trás do dinheiro. Tem uma música do Frejá, não sei se você já ouviu falar, em que no trecho que ele fala que nós temos que às vezes colocar o dinheiro na frente da gente e dizer quem é dono de quem. Você já ouviu essa música? Eu não lembro da música. Ele fala, pelo menos, colocar o dinheiro na frente e dizer quem é dono de quem. Porque muitas vezes o dinheiro nos comanda. Né? E quando eu dedico muito tempo para o meu trabalho, a fim de ganhar mais dinheiro, eu estou deixando de dar atenção para os meus filhos. Se eu trabalho, e já aconteceu comigo, de trabalhar o dia inteiro, dar aula à noite e às vezes fazer algum atendimento no sábado. O que acontece no domingo? Você está morto de cansaço, você não consegue olhar para o seu filho para dar atenção. E tem uma coisa que Jesus nos ensinou, qual é a máxima do Espiritismo? Qual é a máxima do Espiritismo? Amar é o próximo. Fora da caridade não há salvação. Então, de que adianta eu ter uma riqueza se todo o tempo que eu tenho eu destino para a riqueza? Onde que está a caridade? E a caridade não é pegar todo o dinheiro e dar para alguém. Você pode fazer caridade dando atenção, você pode fazer caridade ensinando algo a alguém, aquilo que você sabe. Você não recebeu talentos? Então ensina algo para alguém, ensina alguém a pintar. Perdoa uma dívida que alguém tem. Aí o bicho pega, né? Então, mas a máxima do Espiritismo fora da caridade não há salvação. E caridade também é uma palavra muito ampla. Eu posso fazer caridade trazendo um pacote de alimento e colocar aqui, sem que ninguém veja, mas que alguém se beneficie. Como eu posso contar uma história num asilo onde as pessoas estão lá sozinhas. Caridade pode ser dar um prato de comida sem julgamento, porque geralmente alguém bate na nossa porta e a gente olha dos pés à cabeça e já faz julgamento. Onde é que essa pessoa estava, de onde veio, o que ela vai fazer com o dinheiro que eu vou dar, de que forma que ela vai utilizar. Não é um problema meu, não importa. Eu preciso tirar a fome daquele cidadão naquele momento. Quantos de nós
no momento da pandemia, entrou nos QR Codes das lives e doou arroz, feijão, dinheiro. E quantos de nós não fez isso podendo fazer? Né? E aqui não cabe julgamento, cabe reflexão. Então vamos lá. Quando Jesus disse ao jovem que o interrogava sobre os meios de ganhar a vida eterna, desfaze-te de todos os teus bens e segue-me. Não pretendeu, de certo, estabelecer como princípio absoluto que cada um deva despojar-se do que possui e que a salvação só a esse preço se obtém, mas apenas mostrar que o apego aos bens terrenos é um obstáculo à salvação. Aquele jovem, com efeito, se julgava quite porque observara certos mandamentos e, no entanto, recusava-se à ideia de abandonar os bens que era dono. Seu desejo de obter a vida eterna não ia até o extremo de adquiri-la com sacrifício. Então, quando Jesus nos ensina que nesse trecho, né? Então, doa todos os seus bens e me siga. Se a gente for seguir ao pé da letra, talvez a gente também não seguisse, né? A gente não faria. Mas o que a gente não pode é ter um apego aos bens materiais maior do que o próprio bem material vale. Porque eu vou morrer e eu não vou levar isso. Ah, mas quando é que eu vou morrer? Não sei. O Espírito é eterno. E o que eu preciso pensar em levar para o outro lado são os aprendizados e aquilo que eu faço aqui. E de novo, não é só entregar o dinheiro, porque é muito fácil transferir tantos reais para aquela conta da televisão que apareceu no QR Code e alguém vai lá e compra um pacote de feijão. É entregar o feijão, é ir lá ou fazer o feijão e entregar já cozido. E é só pro pobre demarredecido? Não, é para aquela minha vizinha que não tem tempo de fazer feijão. É para aquela minha vizinha que mal se movimenta e que precisa de ajuda. E as oportunidades, elas aparecem na nossa frente o tempo todo. Mas a gente não vê. Aliás, a gente não quer ver. Mas a oportunidade aparece. Quem aqui não teve a oportunidade, e às vezes a gente volta para casa e fala assim, puxa, eu poderia ter socorrido aquela pessoa. Eu já passei por isso várias vezes. Estou aqui falando, mas eu sou a pessoa que mais precisa ouvir, né? Então, eu não ajudo? Eu ajudo. Mas e será que no tempo que eu precisaria, na quantidade que eu poderia, as oportunidades aparecem? Você quer falar ou você está mandando eu acabar para encerrar? Olha, Então a proposta de Jesus é uma questão decisiva para esclarecer o pensamento do jovem. Ele podia, sem dúvida, ser um padrão de homem honesto perante o mundo, não fazer mal a ninguém, não maldizer seu próximo, não ser nem leviano, fútil ou orgulhoso, honrar seu pai e sua mãe, mas não possuía verdadeira caridade, pois sua virtude não chegava até a renúncia em favor do próximo. O que Jesus quis demonstrar era uma aplicação do princípio fora da caridade não há salvação. Então, quando Jesus fala, se desfaça de todos os seus bens e me siga, Jesus está dizendo, coloque como prioridade a caridade, porque fora da caridade não há salvação e eu não vou levar todos esses bens. Ah, mas eu vou parar de trabalhar e só fazer caridade? Não, você trabalha um tempo, mas faz caridade outro tempo. Ah, mas eu não tenho tempo para isso. Arruma uma forma de caridade que seja importante, que seja boa, que você possa fazer, que esteja ao seu alcance. Mas a oportunidade aparece e a gente pode fazer. Então, se a riqueza é a causa de muitos males, se exacerba tanto as más paixões, se provoca mesmo tantos crimes, não é ela que devemos inculpar, mas ao homem que dela abusa, como todos os dons de Deus. Então é isso. Quem abusa da forma como os bens materiais são, como a gente lida com os bens materiais, é o homem e não Deus, né? Então todo exagero é ruim, faz mal.
e a verdadeira propriedade, né? O homem só possui em plena propriedade aquilo que lhe é dado levar deste mundo. Então, a verdadeira propriedade é só aquilo que eu posso levar comigo. Os bens materiais, eles podem me ajudar a fazer o bem ao próximo. Eles podem me ajudar a estar onde eu estou, aprender, ensinar, treinar, orientar. O que é que eu posso fazer com os talentos que eu recebi? Isso eu levo comigo para o céu. Mas os bens terrenos, o dinheiro, a riqueza, eles vão ficar aqui. E podem ficar proporcionando conflito na minha família por má utilização. Né? Bom, o tempo é curto. Essa lição é o capítulo 16 do Evangelho. Quem tiver a oportunidade de ler e completar, vale muito a pena conhecer um pouquinho mais sobre isso, né? Vamos então agradecendo a Jesus pela oportunidade das reflexões, pela oportunidade das lições que o Senhor nos ensinou, e que cada vez mais a gente possa equilibrar o nosso esforço pelo trabalho, pelos bens materiais e principalmente pelo amor ao próximo, que tanto o Senhor nos ensina em todas as lições. Que eu possa amar ao meu irmão, ao meu próximo, como a mim mesmo. E que eu possa transformar o outro e diminuir a dor do outro com os talentos que recebi. Que Jesus nos ampare, nos proteja, nos guie, hoje e sempre.